Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da Nova Política Brasil. Estamos aguardando aqui os primeiros visitantes aqui da nossa live, com dois convidados muito especiais na data de hoje. Dois convidados de alto gabarito. Vereador Reginaldo Pujol, cumprindo o seu 8º mandato na Câmara Municipal de Vereadores. Foi eleito 2 vezes pela Arena, 4 vezes pelo PFL, 2 vezes pelo Democratas. É o atual presidente da Câmara Municipal, presidente do DEM de Porto Alegre e meu colega advogado, deputado estadual Sebastião Melo, nosso outro convidado. Também já foi vereador em Porto Alegre por 3 mandatos, presidente da Câmara em 2008 e 2009, foi vice-prefeito de Porto Alegre, é pré-candidato a prefeito pelo MDB, com apoio até o momento do Solidariedade e do Cidadania. Também é nosso colega advogado. Então eu vou dividir a tela com eles aqui agora. Vamos chamá-los aqui. Bem-vindos, vereador Reginaldo Pujol e deputado Sebastião Melo. Um prazer tê-los aqui na nossa live do Movimento Nova Política Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo e bem-vindo também, porque nós estamos falando também aqui para a nossa Uruguai, Argentina, para todos os nossos irmãos, nossos hermanos. Né? El senhor é muito hermoso. Ainda mais para a querida Quaraí, né? Querida Quaraí. E muito amável também. Olha aqui, também. Foi uma alegria muito grande para mim, está sendo uma alegria muito grande, retornar a uma promoção da nova política brasileira, que o André representa com muita qualidade, muita competência e muita eficiência. Aliás, eu queria recordar aos amigos que há mais ou menos um ano atrás eu tive idêntica oportunidade numa ocasião que, junto com o deputado Sebastião Melo, nós fizemos... Estava muito longe das eleições, mas nós estivemos dialogando naquela oportunidade. Deu para ver, na ocasião, que o nosso diálogo tinha algo de muito especial, porque, apesar de alguma discordância aqui e acolá, nós convergimos em algumas razões e em alguns fatos. Um dos quais é o tema central dessa live que nós estamos fazendo, que é o papel dos parlamentos na vida dos brasileiros, dos gaúchos especialmente. E nós até restringiríamos mais na vida dos porto-alegrenses, já que o deputado me permitiria que eu colocasse essa restrição, eis que ele hoje é um homem do Estado, mas com forte representação da área metropolitana, onde ele realiza o seu trabalho mais intensamente. E querendo voltar a ser totalmente de Porto Alegre. Tá? Aí é outra conversa que a gente tem que delicadamente comentar, mas não aprofundar. Não, eu queria dizer o seguinte, eu não sei, o pessoal aqui da Câmara tem dado uma informação a respeito desses 8 mandatos meus. Eu acho que eles desprezam um mandato para o qual eu fui eleito, mas fiquei só 3 dias na Câmara, na medida que naquele período eu fui chamado a assumir na Assembleia Legislativa do Estado, então abri mão daquele debate, daquele mandato, fato isso que me custou muito caro, para ir até a Assembleia, ficar 2 anos, 2 anos e meio lá, e depois, de algum tempo, retornar para a Câmara de Vereadores. Então,
eu acho que falar sobre a importância dos parlamentos na vida pública do Rio Grande do Sul, no meu caso, que por 9 vezes foi admitido como integrante do Legislativo porto-alegrense, é algo como chover no molhado. Mas eu diria que sempre é bom a gente repetir que um povo sem parlamento acaba por ser escravo. Está escrito lá na Assembleia Legislativa do Estado e a gente tem que repetir de toda hora. Porque o deputado Sebastião Melo, com certeza, diria isso com muito mais brilho, mas os parlamentos têm o condão de representar a totalidade da comunidade, porque os prefeitos, os governadores, os presidentes são eleitos pela maioria dos votos, mas não pela totalidade. E numa Câmara de Vereadores ou numa Assembleia Legislativa do Estado, todos estão representados porque os partidos, pela representação popular, elegem os seus preferidos, aqueles que são os mais votados, e eles compõem o conjunto que deliberam para a cidade. É verdade que nesse país de Deus, o presidencialismo exacerbado que nós conhecemos é um dos mais cruéis do mundo, tá? Inclusive tendo cooptado algumas situações próprias do parlamentarismo, como as medidas provisórias. Mas, mesmo assim, com as restrições que são muito fortes, especialmente no que diz respeito à iniciativa dos projetos, os vereadores, nos seus conjuntos, têm contribuído muito para o desenvolvimento da cidade. E aqui, com o vereador, o ex-vereador, hoje deputado, Sebastião Melo conosco, eu ouso acentuar alguns momentos, dos quais, numa oportunidade, por 2 anos consecutivos, final de um mandato e início de outro, ele presidiu a Câmara de Vereadores. Eu tenho esse privilégio de agora, no limiar dos 81 anos, estar presidindo o Legislativo de Porto Alegre, num momento excepcional, pandemia, impeachment, acontecendo uma série de coisas que nunca tinham acontecido no estado de Porto Alegre. Acho que Deus me reservou esse fardo para mim conduzir, e de forma a marcar na minha existência, quem sabe, um dos derradeiros momentos da minha vida pública, a certeza de que, como o apóstolo, eu combati o bom combate e não perdi a fé. E continuo com fé no Parlamento Gaúcho, no Parlamento Porto-Alegrense, no Parlamento no mundo, onde os legislativos, apesar das restrições, vêm procurando e conseguindo cumprir com exaustão as missões que o eleitorado lhe concede. Falei um pouco demais, então tem que ouvir o deputado, tá? Que é uma autoridade muito maior. Né? Boa noite, meu caro deputado. Prazer em vê-lo. Vou interromper o seu chimarrão, porque os nossos ouvintes aí, os espectadores, não podem ser furtados a sua palavra. Muito bem. Vamos lá, Melo. O que tu acha desse tema aí? Foi proposto. Olha, primeiro, é a segunda oportunidade que eu estou tendo aqui da Nova Política, sob o comando desse brilhante advogado, André Barbosa. E a Paula também, que é uma guria que eu gosto muito, parceira, e que está na retaguarda aí. Então, a ela e ao André, o meu abraço, meu carinho. Meu carinho também já aqui a dezenas de acompanhantes, e quero fazer um registro aqui à minha querida esposa, Valéria Leopoldino, que está nos assistindo aqui. Então, em nome dela, eu quero abraçar todos os internautas, né? Olha, eu quero começar pelo Pujol, né? O Pujol, a história da nossa cidade não pode ser escrita sem uma página reservada a figuras como Pujol, como Dib, como Vilela e tantos outros, né? Porque há dedicação à causa pública, né? Porque há uma distorção da população. A população enxerga os políticos como se políticos estão ali para interesse pessoal, estão ali porque querem botar dinheiro no bolso, estão ali porque quer ter mandato de qualquer jeito. Não, eu estou com o Papa Francisco. O Papa Francisco, na sua encíclica, acho que foi na sua primeira, ele deixou lá, tem um texto longo sobre política, ele diz assim: a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum.
E é assim que eu vejo o Pujol. Tá? E o Pujol está fazendo uma presidência num momento tão difícil, mas ele está fazendo aquilo que um presidente tem que fazer. O presidente não tem que ser nem do governo, nem de oposição. O presidente tem que ser presidente da casa, tem que ser o equilíbrio da casa, especialmente num momento muito difícil como esse. E é assim que eu vejo o teu trabalho, viu, Pujol? O equilíbrio da casa, o respeito dos colegas, entendeu? O presidente não chega lá à toa, chega porque exatamente teve o apoio, mas a sua presidência é que vai lhe legitimar. Tá? Então, cumprimentos aí pelo trabalho. Eu penso que a democracia representativa vive uma crise no mundo inteiro. Nós precisamos reinventar a democracia. Não há democracia sem partidos, os partidos são pilares da democracia. Existem até outros países que até fazem a chamada eleição avulsa, é uma coisa complicada, né? Mas os partidos precisam se reinventar. Né? A democracia ela precisa dar resposta para as questões que a população busca. E aí eu tenho para mim, com muita clareza, presidente Pujol, e André, e quem está nos assistindo aí pela nossa internet, eu acho que o primeiro papel do parlamento é ser um bom fiscalizador. Fiscalizar é ver se o posto de saúde está funcionando, se o dinheiro da verba pública está indo para o lugar certo, se o ônibus está chegando, né, se a licitação que foi feita é correta e o transporte coletivo está bom. Então, primeiro é fiscalizar. Mas tem um outro papel que eu acho muito importante. Eu hoje presido uma comissão na Assembleia, que é a Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo. É mediar conflitos. Você tem lá 200 milhares de conflitos postos na sociedade e que a sociedade precisa mediar com o governo, tu entendeu? Essas crises. O que faz a comissão, o parlamento? Ele pega o governo de um lado, a sociedade do outro, ele vai mediando e apontando caminho. Por exemplo, nasceu na comissão que eu presido, e que vai à votação agora, daqui uns 15 dias, um projeto que já deveria ter acontecido há 4, 5 meses atrás, que é permitir que o governo do estado e as prefeituras paguem, antecipe dinheiro para os transportadores escolares, que estão praticamente todos morrendo de fome, porque eles não estão recebendo um centavo, não estão transportando aluno. As suas vans estão com as suas prestações vencendo. Então, esta mediação gerou uma lei que o governador mandou, inclusive teve a grandeza de dizer, olha, eu estou mandando esta lei mediante, na medida em que os deputados é que fizeram esse debate. Eu acho também que o parlamento tem que extirpar leis porcas. Existem muitas leis que estragam a vida da população, atrapalham a vida da população. Então, tem que extirpar e revisar leis e, por raramente, fazer novas leis. Então, eu penso que a Câmara de Vereadores tem uma missão ano que vem, Pujol, e tu és pré-candidato, com muita legitimidade, outros candidatos também. Vocês têm uma tarefa muito grande, que é revisar o plano diretor, Pujol. O plano diretor pode ser indutor de desenvolvimento. Eu não gosto, quando eu olho para o plano diretor, as pessoas só olham a altura. Isso é um grande equívoco. O plano diretor é muito mais do que isso. É desenvolvimento, é economia, é sustentabilidade. Então, eu diria, com todo respeito, eu sou deputado hoje, mas eu penso que na Constituição de 88 deixaram-se muitos poucos papéis para os deputados estaduais. Eu me sentia muito mais potencializado sendo vereador de Porto Alegre para tratar com coisas concretas. Então, ser vereador de Porto Alegre é ser procurador de melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Então, obrigado aí por estar aqui e vamos dialogar. Rola a bola, André. Né? Rola a bola. Né? Ótimo, Melo, Pujol. Acho que as primeiras intervenções foram muito elucidativas. Eu quero dar uma passada aqui na nossa audiência qualificada aqui. Nós temos aqui uma audiência internacional, que é o Diego Almeida, um parceiro nosso, que está em Portugal, agora, se eu não me engano. Está mandando um abraço para todos aqui. Deputado Rodrigo Maroni também mandou uma saudação para todos, está na audiência. Rodrigo, um abraço. Nosso amigo. O César Day, que é do nosso movimento, também é filiado ao DEM em Porto Alegre. Vamos lá, aqui tem muita gente. Galileu, José Vendrúsculo, que é pré-candidato, eu acho, né, Melo? O Vendrúsculo? Sim, o Zé é um grande advogado, irmão do nosso Bernardino Vendrúsculo, figura queridíssima, pré-candidato a vereador, né? O Ricardo Queiroga também está mandando um abraço aí. A Valéria Leopoldino, conhece a Valéria Leopoldino? Conheço e gosto muito dela, né? Carlos Pires, deixa eu ver aqui, Léo Bulling. Olha, muita gente aqui, mas a gente vai falando no meio
eu ver quem. Bebete Reis, minha sogra, né? Tá na audiência. Aqui o Robson Dias. Robson Dias. Conhece o Robson Dias? Claro, como não, né? Hein? É. Grande líder lá da Estado Maior da Restinga. Isso. Gil Almeida na audiência. Olha, muita gente, a gente vai falando aqui. Conhecido em Caciqui, só. É. Grande Gil. A fronteira tomou conta, Bujão. A fronteira tomou conta. O Robson Dias, mais conhecido como Preto, né? O Preto. Confundo muito ele com meu filho, e nós chamamos carinhosamente de Preto. Muitas vezes eu digo para ele, faz isso, ele para, eu não sou teu filho, sou o Preto da Tiga. Tá bom, então tá valendo. Mas, meus líderes, eu quero fazer uma pergunta em comum, ter uma ideia do que vocês estão pensando sobre esse momento que nós vivemos hoje em Porto Alegre, especificamente no que diz respeito a essa pandemia aí do coronavírus, e qual a opinião de vocês sobre a condução deste assunto, desta crise aí pelos poderes públicos, tanto nacional, estadual e principalmente municipal. Começando aí pelo nosso vereador Reginaldo Pujol. Bem, em verdade, a gente tem que ter alguma cautela em qualquer assunto que a gente aborda, especialmente num que envolve uma situação completamente atípica, jamais vivida por gerações e gerações, que é essa pandemia que assola por inteiro o país e que se alastra pela América Latina, pela América do Norte. Volta a ocorrer na Europa agora, em alguns lugares que se julgava já superado, vão renovar ainda mais fortemente as precauções e as atitudes. Então, é muito simples para nós apontarmos equívocos na condução do processo no Estado e no município. Mas é preciso que se reconheça que essa situação é inédita e, evidentemente, que alguns desses equívocos têm que ser compreendidos com a inexistência de uma tradição cultural específica dessa área. Mas também não há de ser deixar de lado, porque isso era ser muito insincero e muito diplomático, mas pouco sincero, e isso eu não costumo ser, de que, no caso específico de Porto Alegre, com certeza, esses equívocos se acentuaram de forma muito expressiva, na medida em que o próprio gestor da cidade reconhece que, em determinado momento, ele se equivocou profundamente. E a inconstância com que os programas se desenvolvem, a excessiva quantidade de decretos, que às vezes são um decreto para funcionar 4 dias, 5 dias, é um absurdo esse detalhe. Nós tivemos um começo que, surpreendentemente, nós estávamos numa situação excepcional, porque o clima nos favorecia e a expansão não havia sido muito intensa. Me parece que, de uma forma muito assodada, começou a se fazer uma flexibilização progressiva que durava 10 dias, 15 dias, e aumentando, etc., até que, de um momento para outro, se assustaram, os resultados deixaram de ser bons, e num baque só se retornou ao ponto zero. Então, essa inconstância e essa fraqueza do planejamento que se demonstrou está equivocado em algum desses momentos. Não pode ser certo em todos os momentos, nem errado em todos os momentos. Acho que em algum momento acertaram, mas em grande parte erraram. Geraram um verdadeiro pânico em Porto Alegre. E vamos convir que até nacionalmente a gente enfrenta esse problema. Houve muita expectativa, se falava em 90 dias, passou 90 dias, 120, 150 dias, não se tem uma expectativa real quando
nós teremos o famoso platô, a partir do qual começa a regredir a intensidade da coronavírus. Então, tudo isso tem que ser observado. E eu espero que essa experiência cultural seja totalmente inaproveitável e que gerações e mais gerações não tenham mais que conviver com uma situação como essa. E isso, em qualquer lugar do mundo, só acontece quando tem prevenção, quando tem um planejamento a ser desenvolvido na política sanitária. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que no Rio Grande do Sul, comparando com o restante do Brasil, o índice percentual é bem menor do que na maioria, porque aqui houve muitos e muitos secretários da saúde, entre os quais eu incluo no passado o ex-governador Jair Soares, que foi nosso colega vereador aqui em Porto Alegre, numa demonstração muito importante de valorização da atividade legislativa na cidade, e o meu querido amigo Germano Mostardeiro Bonon, que por 3 vezes foi secretário de saúde no Estado, num trabalho maravilhoso, e a gente observa que tudo que é cantinho desse Estado tem um postinho de saúde, tem unidade sanitária, unidade básica, e fato que não pode deixar de ser registrado. Alguns municípios do Estado não conhecem a letalidade do coronavírus, porque, felizmente, lá não houve nenhum fato dessa ordem. Então, aos companheiros, aos amigos que no passado lançaram as bases do grande trabalho de saúde pública que o Estado conhece, eu quero, nessa hora em que a gente tanto lamenta, apresentar minhas homenagens. O desempenho do Rio Grande do Sul é melhor do que muitos estados. O próprio vizinho ali de Santa Catarina não tem esse resultado favorável que nós temos. E o Grande São Paulo, com todos os seus recursos, os números depõem contra ele, e nós aqui no Rio Grande vamos tocando como podemos. Como, aliás, lá no Goiás, o Ronaldo Caiado Gomes, na terra lá do nosso querido deputado Sebastião Melo, também está fazendo um bom trabalho. A região sul tem essa característica, provavelmente por influência desse conjunto étnico que forma e amálgama o gaúcho, o homem lá do Pantanal, faz com que a gente tenha essa mescla racial que permite um avanço cultural que nos consagra dentro do contexto brasileiro. Bom, o João, acho que foi bem respondido. Eu só queria comentar que realmente concordo contigo quando tu falas da questão do planejamento, porque eu acho que faltou um pouco o planejamento em Porto Alegre e nós verificamos isso pela falta de critério para fechamento e abertura do comércio, né? E a questão também do isolamento, né, que foi imposto. Nós tivemos no mês de abril 11% de ocupações de leitos de UTIs, né? E foi fechado o comércio, foi fechado serviço e foi fechado parte da indústria, né? E a construção civil oficial, trabalhando para o governo, continuou funcionando. A construção civil privada foi fechada, tá? Então, e agora? Nós estamos aí com 90% em média de ocupação de UTI em agosto e nós começamos um processo de abertura, tá? Então, essa falta de coerência no abre e fecha, que tem quebrado muita empresa, tem encerrado muita atividade em Porto Alegre, um dano econômico que vai ser sentido nos próximos anos. O desemprego que está acontecendo. Então, quer dizer, creio que a falta de planejamento na condução da pandemia em Porto Alegre, ela é marcante. Ela é marcante. Então, é só para fazer esse contraponto, é até uma provocação para vocês. E Melo, o que tu pensa sobre isso? Pois olha, André,
Primeiro, a nossa solidariedade a todos que perderam seus entes queridos. E a gente, quando perde alguém que a gente gosta, a gente acaba perdendo um pedaço da gente, né? Não há uma verdade absoluta sobre esse tema. E os próximos anos, as gerações vão poder clarear muitas coisas que até hoje não estão muito claras para muita gente. A Organização Mundial de Saúde, acho que ela partiu de uma verdade absoluta, de que o isolamento era isso, né? E depois ela mesma foi mudando de opinião nas suas opiniões que ela passou a emitir depois no primeiro momento. No caso de Porto Alegre, porque o tempo aqui não é tão longo, eu penso o seguinte, vamos conversar sobre isolamento social. Nós temos uma população de 1,5 milhão de habitantes, sendo que nós temos aí 93 bairros e temos uma população de 300, 400 mil habitantes que vivem lá nas periferias. Na periferia, vereador Pujol, nunca houve isolamento social. São residências muito pequenas, são casas que muitas vezes não têm banheiro. Então, dizer que houve isolamento social total não é verdade. Eu acho que Porto Alegre fechou cedo demais. Talvez se tivesse que fechar, teria que estar fechado agora, nesse momento. Talvez no final de julho, meio de julho, mas não lá atrás. Porque o que acontece? Eu prefiro um operário que venha trabalhar na construção civil, que tenha máscara, que tenha distanciamento e que ele possa trabalhar, ter o seu rendimento. Então, a prefeitura, eu não sou daqueles políticos que gostam de não enxergar virtudes. Eu acho que tem virtudes e tem... Quando você faz uma análise, você tem que olhar as virtudes e tu tem que olhar para fazer as críticas também. Então, eu não acho que o prefeito só errou. Acho que o prefeito quis acertar. Mas eu acho que a falta de planejamento e o excesso de decretos... Então, por exemplo, isso vale para o governador Eduardo Leite e vale para o prefeito aqui. Os empresários, Pujol, e nossos internautas, passaram a opinar lá nos decretos do governo do Estado só depois que ele emitia, nos recursos. Ou seja, o que deve fazer um governante que tem diálogo? Um governante que dialoga, ele, antes de emitir qualquer decreto numa situação como essa, ele chama, por exemplo, os bares e restaurantes, ele chama a construção civil, ele chama o representante dos comércios, mas não faz o contrário de emitir o decreto, cria uma barafunda danada e depois que está tudo criado a barafunda, bom, agora nós vamos sentar para conversar. E eu podia citar aqui algumas coisas que saltam os olhos. O mercado público é a alma da cidade. O mercado público que tem lá mais de 150 anos, tem 110 permissionários. É aquele que utiliza lá, é o bar, é o restaurante, é o açougue, a venda de erva mate. Pois ele fechou o mercado público. Mas, no entanto, 500 metros dali, os supermercados grandes que vendem os mesmos produtos que vende o mercado, totalmente aberto. Mas onde é que está a incoerência? Onde é que está a coerência nisso? O vírus vai num lugar e não vai no outro? E as loterias que ficavam com filas e mais filas e mais filas e mais filas? Então, o vírus não vai na porta da loteria e vai... Como é que é mesmo isso? Depois eu fechei e abri por faturamento. Para mim, uma empresa pode faturar milhões, se ela tiver um protocolo bom, não tem problema nenhum. Eu não posso abrir um comércio numa pandemia pelo tamanho do seu faturamento. Eu tenho que abrir ou não abrir se ele cumpre os protocolos com a cidade. Então, eu acho que tu tocou numa questão, né? As obras essenciais da cidade, eu não vou nem discutir. Estourou um cano, a questão do lixo, a questão da varrição. Bom, a cidade precisa disso. Agora, todas as obras públicas civis que não são essenciais, começando pela Orla do Guaíba, pela Praça da Matriz, pelos asfaltos da Antônio de Carvalho, da Bento Gonçalves, essas não pararam um minuto, viu? Os mesmos operários que foram proibidos de trabalhar nas construtoras de Porto Alegre, que são 30 mil empregos que ficaram parados, pois as empresas que ganharam concorrência da prefeitura, essas puderam trabalhar. Mas a prefeitura não é a mesma, eu autorizo que as obras públicas não essenciais funcionem e que aquelas que não são públicas, que são tão necessárias para a cidade, não podem funcionar? Então, realmente, eu acho que houve bares e restaurantes. Meus amigos, esse setor aí, esse setor está morrendo todo. Os bares e restaurantes cumprem um papel
fundamental na vida da cidade. 30% não voltarão mais. Aliás, acho que 30% das empresas de Porto Alegre não voltarão mais. Então, eu acho que nós temos que discutir aqui, André. E esse efeito sanfona, que você faz tudo isso, leva 5 meses fechado. Então, no momento podia usar máscara, depois a máscara não era importante, depois a orla está aberta, depois eu abro a loja. Quer dizer, o líder mandou sinais cruzados todas as horas. Quando um líder faz isso, a população não sabe o que seguir, viu, André? Porque um dia a máscara não era importante, depois a máscara passou a ser importante. Um dia a orla não era importante, no outro dia passou a ser importante o fechamento. Então, quando um líder emite esse tipo de sinais, a população fica muito confusa. E eu quero dizer que perdemos gente, sim, mas eu quero dizer que se nós vamos ter... É claro que o governo federal fez uma atitude correta, liberou R$600, 100 milhões de brasileiros se inscreveram, isso é uma tragédia para receber R$600, 55 receberam, isso mostra a pobreza do Brasil. Eu tenho um país com 200 milhões de habitantes e 100 milhões de brasileiros se inscreveram para receber R$600, isso é uma tragédia. Mas esses 600 vão terminar. As empresas têm agora, até no final do mês, os empregados estão recebendo 70% em função daquela medida provisória, aquela lei que foi aprovada lá em Brasília. Agora, o que vai acontecer, né? O medo foi muito grande, a economia em ladeira, então o bar que vendia 100 almoço passou a vender 30, os bufês é uma realidade que não volta mais. Então, mas isso vale para o comércio em geral. Vale para o comércio em geral. Então, eu acho que está na hora, sem disputa, porque eu acho que aqui o que está em jogo é a cidade. Espero que o prefeito acerte, dialogue, mas as bandeiras do governo do estado, que foram vendidas como uma saída extraordinária, mostrou que as bandeiras do governador Leite, elas se transformaram em bandeiras políticas, porque ele tomava uma decisão na quinta-feira, na sexta ele voltava atrás, uma vez era com os prefeitos, depois tirava dos prefeitos. Então, eu quero dizer o seguinte, que não dá para ficar só em Porto Alegre, porque Porto Alegre é a nossa cidade, mas eu quero dizer que o governador Leite também tentou acertar, mas depois que ele começou a tomar decisões dizendo que era na ciência, mas a gente via que era só política, ele perdeu a credibilidade também para poder, né, tocar essa questão. O certo é que o Rio Grande do Sul está vivendo enorme dificuldade, nós vamos ter que ter uma política pública muito forte de qualificação de pessoas que vão ficar desempregadas, talvez uma agência de desenvolvimento nessa cidade que possa tratar do microcrédito para aqueles que nada têm hoje para poder começar a sua vida. Talvez, João, a Câmara vai ter que pensar, junto com a futura gestão dessa cidade, num refis para esses que não puderam pagar os seus impostos, não é porque não quiseram, mas é porque não puderam pagar. E tu sabe que quando dá tudo certo, ninguém para na porta da prefeitura, mas quando dá alguma coisa errada, é na prefeitura que as pessoas vão bater, e na Câmara de Vereadores também. Então, acho que tem uma responsabilidade da atual Câmara de Vereadores, do atual prefeito e, fundamentalmente, daquele que vai, ou daquela que vai assumir a prefeitura no próximo mandato. Então, é uma breve análise sobre esse tema que é muito complexo, viu, André? Não? Perfeito. Olha, Melo, tocaste num ponto importante em relação ao refis, né? Que a futura gestão vai ter que pensar nisso. Muita gente não está conseguindo pagar impostos e tributos porque realmente não tem condições. Aliás, um vereador do DEM, que é um vereador muito combativo, que é o vereador Ricardo Gomes, tá? Ele tem defendido isso, né? Tem defendido o diferimento do pagamento do IPTU. O que é o diferimento? É postergar o pagamento do IPTU em relação a esse aumento que foi aprovado, acho que foi ano passado na Câmara, foi aprovado um projeto do Executivo que alterava ali a base de incidência do imposto, né? Mas esse imposto ele tem que ser pago. E não teve nenhum movimento do prefeito de Porto Alegre abrindo mão disso. Aliás, não abriu mão de nada, sabe? Não, ao contrário do governo federal, que pelo menos está conseguindo pagar essa contribuição para as pessoas, sabe? Esse auxílio emergencial. Se não fosse isso, as pessoas estavam na rua, saqueando lojas, sabe? Arrombando, sabe, o comércio. Então, olha, esse papel do governo federal foi fundamental nisso aí, viu, Melo e Pujol? Se não fosse isso, eu não sei onde nós estaríamos. Além de toda a questão sanitária,
de tantas vidas que nós perdemos, né, nós teríamos uma situação de anarquia no Brasil hoje, se não fosse esse auxílio emergencial, que beneficiou mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Então, realmente, eu acredito que tem que ser pensado uma maneira de retomada, um plano de retomada da cidade. Né? Um plano de retomada. Porque a falta de planejamento que nós tivemos aqui em Porto Alegre, e a falta de diálogo com todos os setores, inclusive com a Câmara, né? Essa é a próxima pergunta, inclusive, para o vereador Pujol. O que a Câmara, o que o prefeito de Porto Alegre tem a reclamar da Câmara de Vereadores? Se a Câmara de Vereadores analisou todos os projetos encaminhados nesse momento, desde a decretação do estado de calamidade, né, e todos os outros projetos que tenham a ver com a pandemia, obviamente, o que o prefeito pode reclamar da Câmara, vereador Pujol? Olha, honestamente, me parece que o contrário deva ser reconhecido. Eu, inclusive, tenho a satisfação de afirmar que nós temos até algumas lições muito claras de engajamento num trabalho objetivo para conter todo esse processo negativo que nós estamos vivendo. Entre os quais, eu queria salientar o seguinte: durante 15 dias no mês de março, melhor dito, no mês de julho, a Câmara de Vereadores funcionou no período do seu chamado recesso parlamentar de inverno. 15 dias em que, normalmente, os vereadores vão repor energia, vão viajar, vão para um lugar qualquer, ou vão cuidar dos seus interesses na cidade. Nesses 15 dias, nós realizamos 12 sessões extraordinárias, resolvemos cerca de 30 projetos, a maioria dos quais aprovando e alguns outros rejeitando, mas aqueles mais enfáticos assim e mais focados no processo, todos eles sendo por nós aprovados. Entre os quais, mais recentemente, isso renova-se, inclusive, que a população de baixa renda, que tem a tarifa social no abastecimento de água e esgoto, nós postergamos o pagamento dessas contribuições para serem feitas durante o ano que vem. Não é o caso de ser eximida total, mas há uma redução, inclusive, nesse particular. Isso objetivamente, sem contar que nós poupamos os nossos próprios recursos e estamos repassando para o município, já repassamos grande parte, 10 milhões de reais para ser colocado exatamente nesses programas assistenciais e emergenciais que aqui se desenvolvem. Aliás, eu fiquei muito satisfeito em ver a ênfase com que, André, tu colocasse a atuação do governo federal, que se dizia um governo que não tinha gosto pelo povão. Esse governo, se não é a atuação dele, nós estaríamos numa verdadeira revolução nas cidades e nas áreas gerais desse país. Esses 600 mil reais, que representa mais do que a renda de centenas de famílias brasileiras, porque, num pequeno detalhe, tu assentaste que 100 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados. Não é 100 milhares, é 100 milhões de brasileiros. É praticamente a metade da população que se dizia no passado que estava emergindo, fosse verificar, agora tinha gente que não era nem reconhecido nos programas sociais e que, de uma forma muito específica, apesar de ter algumas falhas, o governo federal conseguiu repassar esses recursos para os estados e municípios contemplarem os seus setores mais vulneráveis da cidade, esses valores. Agora, não há dúvida nenhuma que alguns equívocos ocorreram dessa política de
dos decretos que foram determinando os fechamentos, a reabertura, um novo fechamento. Isso prejudicou muito a vida econômica da cidade, e não dá para fazer saúde pública sem olhar esses aspectos econômicos. Precisa ter recurso para se oferecer esses benefícios emergenciais que foram oferecidos aos brasileiros. Dizem que o país vai se endividar muito com isso. Felizmente vai se endividar por uma boa causa. E certamente que a história vai registrar essa ação positiva do governo Bolsonaro nesse particular. Perfeito. Eu vou dar uma repassada. A Paula, que está nos ajudando aqui com as perguntas, tem uma pergunta aqui do Alexandre Martins. Pergunta ao presidente Pujol: como a Câmara Municipal está lidando com a pressão de uma empresa específica da imprensa na questão do impeachment? Como é que está essa situação? Como é que está o processo? Eu tenho visto alguns ataques aí acontecendo, né? Alguns setores da imprensa criticaram aí, chamando até de eleitoreiro a votação, né? A votação que foi significativa, de 31 vereadores votaram pela abertura, né? Abertura do processo de impeachment, né? Na verdade, para fazer a investigação, né? Não foi um juízo de condenação, foi um processo de abertura de uma investigação, né? Para apurar os fatos. E eu acho que essa é a linha da pergunta do Alexandre. Como é que o senhor está vendo aí? Se existe alguma pressão ou não em cima da Câmara Municipal? Bom, é verdade, a tua pergunta é maravilhosa porque permite que a gente dê um esclarecimento geral à comunidade que nós vamos com audiência. Nós não fizemos nada mais do que, no caso, a presidência da Câmara, de cumprir a lei. Reclamo que, esse não era o momento oportuno para se abrir um processo preliminar para examinar uma denúncia. Nós não escolhemos os horários, nem os dias, nem os momentos que as denúncias são apresentadas. A denúncia foi apresentada numa sexta-feira, na quarta-feira seguinte, depois dos procedimentos iniciais necessários, inclusive ouvi a nossa Procuradoria Jurídica, nós fizemos a leitura no plenário da Casa da denúncia e logo depois constituímos a comissão, porque a decisão de 31 parlamentares a favor contra 4 contrários assim determinava. Então, evidentemente, que alguém pode acusar a Câmara de ter sido o quê? Rápida demais na decisão? Ter enfrentado com de forma muito pronta esse processo? Não, nós não fizemos nada de extraordinário. O processo mal se iniciou. O prazo de defesa, parte dos acusados, que é o governo municipal, está aí se esgotando. 10 dias, conforme determina o Decreto-Lei 201. Depois que voltar a defesa para o contraditório se estabelecer adequadamente, nós vamos abrir o prazo, está escrito na lei de 5 dias, para que se coloque um relatório preliminar que vai determinar, siga o processo ou que ele seja interrompido. O que não pode se negar é que numa casa política, como é a Câmara de Vereadores, tudo isso tem ensejado algum debate político. Muito bem, mas o que se busca com a atuação é dizer claramente o seguinte: poderão alguns nos condenar por termos agido de forma equivocada, e não é o caso. Mas ninguém vai nos condenar pela omissão. Houve a denúncia, é a 6ª denúncia que ocorre, tecnicamente ela estava bem fundamentada, no mérito ela tem que ser comprovada ou não, e da sua comprovação ou não, resultará absolvição ou a condenação do acusado. Essa é a regra do processo democrático, é a regra de uma entidade civilizada e algo que, me perdoe a sinceridade,
Eu não tinha outra razão, não teria outro motivo para agir de forma diferente. Estou cumprindo a lei, nada mais, cumprindo a lei. E, ora, cumprir a lei nesse país seria um remédio para muitos dos erros que a sociedade brasileira conhece, em que as pessoas discutem e não cumprem o que está estabelecido na lei. Não é o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, onde rigorosamente está sendo cumprida a lei. Perfeito. Lembrando que o presidente não votava, né, nessa abertura. Né? Eu agradeço. No caso concreto, até o presente momento, nós somos um cartório de registro. Nós registramos os processos e damos sequência à possibilidade desse caminho. O que processo inicia, objetivamente, com a constituição da comissão processante, e nesses primeiros 20 dias ou 18 dias de funcionamento, vai ter um passo decisivo. Ou ele vai seguir, porque assim a comissão recomendar, ou então ele vai ser arquivado, se assim for determinado pelo o relatório que será apresentado. E em ambas as situações, ao plenário da Câmara caberá decisão definitiva, isso é, determinar que siga ou que seja arquivado. E, uma vez que segue, ir até o fim do processo com a decisão final de se condenar ou não condenar aquele que está sendo acusado pela denúncia apresentada. Perfeito. Eu pergunto ao pré-candidato Sebastião Melo, em caso eleito, aí uma pergunta também do internauta aqui. Ele quer saber o que o senhor fará pelo transporte público, pela mobilidade urbana em Porto Alegre. Melo. André, esse tema, no mínimo, daria umas 5 horas para falar dele, né? Porque a questão é muito, muito profunda, mas vou tentar aqui resumir essa ementa desse grande acordo, né? O Brasil, na minha avaliação, através dos governos da República, até mesmo dos governos da República Velha, República Nova, nunca deram atenção ao transporte coletivo urbano. O Brasil deu atenção a carros particulares. Desde o governo Juscelino até o atual governo, as montadoras comandam esse país com muito brilhantismo. Nós temos carros que não têm garagem, tem carros que não têm estacionamento. Então, tu tem uma cidade de Porto Alegre que tem 1.500.000 habitantes e tu tem mais de 800.000 veículos particulares. O sistema, ele vinha mal antes da pandemia, muito mal, muito mal. Por quê? Porque ele vem perdendo passageiro por várias razões. As pessoas já não saem de casa tanto quanto saíam, elas conseguem, via internet, via aplicativo, resolver muitas das suas coisas que antes ela não resolvia. Então, tu tem um índice menor de passageiro que entra no transporte, então, portanto, diminui o número de passageiro. E eu não vou nem discutir se é justo, se é injusto, nós temos 30%, 31%, 32% daqueles que entram no transporte não pagam. E aqueles que entram no transporte, até 2015, que é chamado da última perna, que é aquele que ajudava a equilibrar a passagem, porque a passagem em Porto Alegre ela é única. Para quem mora no Sarandi, na Santa Rosa, na Agronomia, no Cantagalo, no Belém, na Restinga, o valor é o mesmo daquele que entra no ônibus, no Menino Deus, na Santana, na Independência. Então, aquele passageiro da última perna, até 2015, ele ajudava a equilibrar um pouco a passagem. Mas quando entrou o aplicativo, os aplicativos, o cidadão, ele olha lá no seu negócio, olha, eu estou aqui em 2, vou pagar 5 para chegar no centro, ele vai pagar a metade da passagem que ele pagaria nos 4,70. Então, a futura gestão, ela tem que produzir um diálogo muito firme com a Câmara de Vereadores, em primeiro lugar, com os órgãos que fiscalizam os contratos. Tu tem no meio disso uma empresa Carris que opera 22% da frota, né? 22% do sistema está na Carris, e nessa pandemia, pelo que eu vejo, a prefeitura está botando dinheiro lá na Carris, pesado, para poder talvez suprir algumas linhas. Então, tu tem que ter muito diálogo. Eu penso que a saída passa por um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, que teria que ser distribuído que nem o SUS. O SUS tem um financiamento nacional e perene, né? Esse é um sistema... Bom, tu tem que retirar os impostos de tudo que tem a ver com ônibus.
Agora nós estamos votando aqui uma reforma, João, na Assembleia, que reforma tributária não é, vai elevar imposto, eu quero dizer que vou votar contra isso. Tu tem um óleo diesel que, na maioria dos estados, não paga um centavo quando abastece o ônibus de ICMS. Aqui no Rio Grande do Sul é 12, e o governador quer passar a 17. Isso é uma tragédia. O querosene para o avião que viaja para a Uruguaiana é 7%, mas o ônibus que transporta o passageiro de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, paga 12%. Então, tu tem que tirar toda a desoneração da folha de pagamento, do IPI da carroceria, do pneu, e você tem que... Não, isso aqui significa uma questão envolvendo valores que diminuem a passagem. Eu defendi lá na eleição passada criar a escola dos cobradores, porque, vamos combinar entre nós, os cobradores vão se extinguir. Isso é que nem água de morro abaixo e fogo de morro acima. E isso tem preço na passagem. Agora, também tu não pode chegar para o cidadão que ficou 30 anos sendo cobrador e dizer, agora só vai embora de uma hora para outra. Então, eu penso que tem um caminho aqui intermediário de você criar uma ambiência para que eles vá se retirando do sistema. A questão das lotações, elas também não se sustentam mais. Hoje, as lotações, ela tem uma lei municipal que elas têm a obrigação de ser 40%, 50% mais caro do que o transporte dos ônibus. Então, o sistema está desarranjado. Não tem uma saída única, mas eu quero dizer o seguinte, o próximo prefeito da cidade vai ter que tomar posse muito cedo, de preferência às 7 da manhã, para as 8h30 estar tratando do transporte coletivo, porque senão ele vai parar. E se ele parar, quem vai pagar esse pato é o povão. Porque as pessoas dizem, não, mas o sistema se resolve. Não, não se resolve, não. É uma barbada falar em aplicativo para quem está a 2, 3, 4 quilômetros do destino. Agora, como é que o cidadão, o trabalhador que mora distante vai pagar aplicativo? Não tem como fazer isso. Então, talvez, por exemplo, eu acho que em horários não de pico, você pode ter carros menores, você pode ter passageiro por demanda em bairros remotos, ou seja, você sabe que no Cantagalo tem 50 pessoas que saem de ônibus todos os dias, bom, no horário das 7, 8 horas, você tem que analisar isso. Mas uma outra coisa que tem que dialogar também com a crise é que será que é necessário que, a partir de tudo isso que aconteceu dessa pandemia, João, você tem que abrir os serviços municipais, estaduais, federais, as creches, os colégios, tudo no mesmo horário? Eu penso que não, eu penso que nós temos que rever, isso é criatividade. Quer dizer, se tem uma cidade com horários diferenciados de funcionamento, você pode melhorar muito a sua mobilidade urbana. E aí eu quero dizer o seguinte, não contem comigo para fazer pedágio, João. Eu acho que o pedágio urbano é um tema que eu fico assim, olhar assim, mas eu quero comparar Londres com Porto Alegre. O dia que Porto Alegre tiver o PIB de Londres, eu quero pedágio também, viu? Eu quero pedágio também. Aí eu quero pedágio. Quer dizer, o centro da cidade, vamos combinar, eu sou centrista, né? Porque eu quando cheguei em Porto Alegre, eu fui morar na Fernando Machado, eu adoro o centro de Porto Alegre. A gestão tem que proporcionar para o centro ter mais moradores, ter mais atividades. Se tu botar um pedágio do centro da cidade, tu vai espantar um pouco que resta do centro da cidade, meus amigos. Então, não contem comigo para isso. Pelo contrário, eu acho que tem soluções mais inteligentes. Né? Eu acho, por exemplo, que na revisão do plano diretor, João, quando você aumentar a altura, por exemplo, eu sou favorável que os prédios possam ser mais altos e ter uma boa aeração, tu pode tirar parte, talvez, então, tu tem hoje lugares que é 18 andares, se tu aumentar para 22, 23, tu pode ter ali um pequeno valor que vai destinar para o fundo. Porque os países, quando tu tem adensamento, tu tem que ter transporte coletivo. Então, tu tem medidas inteligentes para pegar um pouquinho da IPTC, né? Acho que a IPTC não tem que cobrar taxa de transporte coletivo. Isso é uma coisa seguinte, a IPTC não pode viver de multa e não pode cobrar taxa do transporte coletivo. Quer dizer, isso tem uma interferência na passagem. Isso tem que acabar. Eu até sei que esse projeto acho que está na Câmara e tal, mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, não é uma tarefa fácil, mas o transporte público é essencial. E tem que haver integração. Um dia, e tem que ser rápido, o cidadão tem um cartão único, ele tem que entrar em qualquer lugar dessa cidade, da bicicleta, da lotação, do táxi, do ônibus, ele diz assim, o meu cartão é único, eu não tenho que estar mudando e pagando uma passagem em cada modal que eu entro. Então, a integração é fundamental para a vida de uma cidade, ela precisa estar conectada. Acessibilidade é um direito do cidadão. O cidadão tem que ter direito a acesso ao transporte. Ele tem que ir na Santa Casa fazer a consulta, ele tem que fazer a operação no Cristo Redentor, ele tem que vir no centro resolver o seu problema, quer dizer, e ele tem que ter acesso ao transporte.
Isso é um serviço essencial. Mas o governo federal tem que ajudar nisso, a Câmara Federal tem que ajudar nisso, o Senado da República tem que ajudar nisso, porque dinheiro não cai do céu, não dá em árvore. E aqueles que não podem pagar, quem tem que pagar por eles somos todos nós. Hoje é pobre financiando os pobres para pagar uma passagem mais alta para os pobres que estão isentos. Então, é pobre financiando o pobre. Isso está errado, João. Quer dizer, tem que ter um sistema que aqueles que não podem pagar tem que ser pago. Agora, quem tem que pagar por todos aqueles que não podem pagar somos todos nós. E não aqueles que andam no transporte, porque quem tem hoje o Vale Transporte, o empresário paga 94% no final do mês, ou no início do mês. O empregado paga 6%. O isento não paga nada. Sabe quem é que paga essa conta? A informalidade. A pessoa que vai fazer limpeza, a pessoa que vai vender na rua, essa pessoa que é o que menos pode pagar o que está financiando o pobre. Isso está tudo errado no sistema brasileiro de transporte coletivo. Não? Tudo errado. Não? Perfeito. E eu quero fazer uma pergunta agora ao presidente do DEM de Porto Alegre. Esse grande partido em Porto Alegre, que tem uma baita de uma bancada hoje na Câmara Municipal, né, vereador Pujol? Eu lhe pergunto, nós estamos aí há poucos dias das convenções partidárias e nós iremos enfrentar pela frente uma eleição totalmente atípica, no meio de uma pandemia, né? Um processo de impeachment correndo na Câmara Municipal, algo nunca visto na história de Porto Alegre. O nosso atual prefeito é o 44º prefeito, né? Isso contando lá com os interventores, né? Os prefeitos nomeados e os eleitos. 44º prefeito. E nunca na história de Porto Alegre nenhum prefeito sofreu um processo de impeachment. Então é uma eleição singular, diferenciada, né? Os mais competentes marqueteiros aí estão reconhecendo isso. É uma eleição completamente diferente e singular em Porto Alegre. Eu lhe pergunto, como é que o senhor acha que o eleitor de Porto Alegre, principalmente, vai encarar essa eleição? Nós teremos uma participação, vai aumentar o número de abstenção? Qual o interesse que o senhor acha que o eleitor vai ter na eleição em Porto Alegre? Olha, é um risco muito grande e eu temo que nós tenhamos um aumento da abstenção em Porto Alegre. Até porque, veja bem, nós temos muitas pessoas em Porto Alegre que residem num lugar e votam no outro muito distante. Há casos frequentes disso, especialmente porque, ultimamente, pelas dificuldades que se criou de criar alternativas habitacionais dentro da chamada Porto Alegre consolidada, o povo vem se colocando na periferia de Porto Alegre, morando em lugares muito distantes da onde eles viviam quando se alistaram na justiça eleitoral para votar. Então, há esse temor e, evidentemente, que essa política de isolamento absoluto que tenha sido feita, não sei até, vou ser muito honesto, eu vou dizer um negócio que é muito perigoso dizer para um político, mas eu vou dizer. Eu não sei até se não deveria ter sido suspensas as eleições esse ano, porque, veja bem, fazer eleição sem reunião, sem comício, inventando forma como nós estamos inventando, é um troço complicado. E isso pode, de certa maneira, alterar a legitimidade do processo eleitoral. Aliás, quando o nosso amigo Sebastião Melo fala que, se for prefeito, a primeira coisa que ele fará é cuidar do transporte coletivo, eu acho que isso deveria ser uma exigência a todos os candidatos se debruçarem sobre essa realidade. Porque Porto Alegre vive uma situação muito complicada, onde o governo diz que não vai subsidiar o transporte coletivo, mas gasta horrores na companhia Carris para demonstrar, na última hora, que tem atuação positiva na cidade, contratando inúmeros
veículos novos que serão pagos pela próxima administração. Então, não é na última hora que a gente cuida dos grandes problemas. Tem que ser desde o primeiro momento. E nesse primeiro momento, nós temos que enfrentar uma realidade crônica na nossa cidade. Aquele jovem, hoje deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o Maurício, quando candidato na última eleição, dizia com muita propriedade: em Porto Alegre, a tarifa de ônibus é cara para quem paga e insuficiente para quem recebe. É um problema que nós temos que mudar da forma de se subsidiar a tarifa, porque os subsídios que são negados aí por muitos ocorrem em todos os cantões do mundo. E não vai ser aqui no Brasil, aonde já é subsidiado em Florianópolis, Paraná, Santa Catarina, Goiás e o diabo, que vai deixar de acontecer aqui em Porto Alegre. Tem que ter uma política séria nesse sentido. Então, eu almejo que o nosso eleitor tenha a sabedoria de saber escolher bem no dia 15 de novembro, quando nós teremos eleição. Uma eleição atípica, complicada, num momento difícil, mas que é a única forma que eu encontrei até hoje de legitimar a vontade popular é através do voto popular. Dizia um amigo meu, há pouco tempo, se tem alguma coisa melhor que democracia, não me mostraram até agora. Tá? O povo erra muitas vezes? Não, acho que o povo nunca erra. Ele se equivoca em determinados momentos, mas logo de seguida se redime. E eu espero que a próxima eleição seja uma redenção do eleitorado porto-alegrense que está nos devendo um resultado melhor. E eu tenho certeza que esse é devido às urnas agora em 15 de novembro. Perfeito. Melo, antes de encerrar, eu também gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema e também como é que estão as tratativas aí. Eu sei que tu tá liderando uma frente da tua pré-candidatura. Como é que estão as conversas e como é que tu tá vendo a eleição esse ano? Não estou vendo, Melo, está fechado. Bom. Tá bem. Abri aqui. Não, tem muita gente que chama de novo normal, eu chamo de novo anormal, né? Então, se o novo anormal é diferente para tudo, para as eleições também serão. Né? Eu vou começar pelas abstenções. Eu acho que quem tem mais idade vai fazer uma grande abstenção nessa eleição, viu, João? Muita gente vai deixar de votar, talvez uma casa de 50%, 60% daqueles que têm mais de 60 anos talvez não votem nessa eleição. E até porque o eleitor brasileiro também se deu conta que não votar não traz a ele grandes problemas. Né? Já vem acontecendo isso, uma abstenção muito grande nas últimas eleições, voto branco, nulo, não é? Eu considero o seguinte, que é legítimo todas as pré-candidaturas que estão aí e considero que o tempo de decisão é de cada partido, André. Eu tenho conversado com todo mundo, campo de centro-direita, que é para onde nós queremos essa eleição. Tá? E tenho conversado bastante, mas sempre respeitando as legitimidades das candidaturas, que são todas muito legítimas, mas respeitando o tempo de cada um. E o tempo na política é o 15 de setembro. Tem gente que vai marcar a convenção para o dia 12 de setembro, dia 14, ou até o dia 15, que é onde o partido tem um decísio final de dizer: eu vou concorrer com chapa pura, vou concorrer com uma aliança mais ampliada. Mas eu penso que, assim, ainda enxergo que muitas alianças vão ser construídas para cá, para lá. A segunda etapa de uma campanha é tu marcar o teu posicionamento na política, né? Traduzindo com realidade, pé no chão, não é? Não adianta chegar para o eleitor e dizer: olha, eu vou falar da nossa Zona Sul aqui. Tem gente seguinte, há 30 anos, ou há 40 anos, os eleitores ali do Jardim das Palmeiras, Vila Nova, Centro, têm que alargar a Vicente Montejo, é verdade. Mas aquela obra custa 250 milhões. A Edgar Pires de Castro, né, é uma obra necessária o seu alargamento, onde a cidade mais cresceu na Zona Sul de Porto Alegre foi na Hípica. Né?
Então, você tem uma Coronel Marcos, então não adianta tu chegar numa campanha dizendo o seguinte, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acho que o eleitor quer pé no chão. O primeiro dever de um prefeito, André, é cuidar do dia a dia. Uma água boa, lixo bem recolhido, grama bem cortada, iluminação boa, transporte que funcione, posto de saúde que tenha médico, prateleira que tenha remédio na prateleira da farmácia, serviços. E para ter serviço é um pronto-socorro que atende, o prefeito tem que dialogar para dentro e para fora, não pode fazer essa brigaçada com o funcionário não é inimigo, funcionário é parceiro da gestão. Né? Agora, evidentemente que você tem que dialogar, tem que sentar, tem que ter metas, né? Tem que ter parceria em todas as áreas. Eu quero dizer que eu sou muito favorável às parcerias público-privadas, eu não tenho nenhuma restrição a isso. Penso em relação ao mercado, quer dizer, então a iluminação pública que está chegando aí está correto, isso é uma obra que vinha lá dos nossos governos, que bom que o governo tenha avançado, e eu não tenho nenhum problema com as parcerias. No caso do mercado público, eu penso que ali é um caso especialista. Meu caminho ali se vier a ser prefeito, é parceriar com os 110 permissionais através de um contrato de gestão. A prefeitura não tem que pagar por limpeza de chão, consertar telha. Não. Ali quem faz isso é quem ganha dinheiro lá dentro. E tem que fazer bem, porque se ele não fizer bem, ele não vai vender, entendeu? E tem que entregar o segundo piso. Quando pegou fogo no mercado, aquela obra foi orçada 22 milhões, depois teve uma alteração, chegou a 25. Já foi investido 15 milhões. O governo aí podia ter usado lá o projeto Monumento, ele preferiu não esse caminho. Levou 4 anos para dizer que ia privatizar, e agora, quando faltam 3 meses, agora lançam um processo de licitação. Mas, pelo amor de Deus, aquela obra do andar de cima podia ter terminado. O cidadão podia ter acesso já ao andar de cima. E quero dizer o seguinte, que o mercado público também tem que repensar. Que nem a noite dos museus, tem que fazer a noite da gastronomia, tem que abrir durante a noite até mais tarde, e tem que abrir os domingos, especialmente a questão gastronômica e algumas bancas. Mas tudo isso com muito diálogo, viu? Por isso, quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos que nos acompanharam. Permita aí, tem muitas coisas que nós não conseguimos responder aqui, o tempo não é possível, mas dizer que eu aprendi muito na Câmara de Vereadores. Cheguei lá em 2000, o João estava por lá, e a gente muitas vezes convergia, muitas vezes divergia, mas sempre tivemos uma relação muito respeitosa, né, Pujol? Muito respeitosa, pensando diferente, mas com uma visão de querer construir a cidade. É assim que eu vejo os vereadores de Porto Alegre, não? Então, por isso, acho que a Câmara de Porto Alegre tem, ao longo da sua história, tem uma grande contribuição. Meu abraço a todos e a caminhada de novo, né? Obrigado, Melo. Eu quero agradecer muito a presença do deputado estadual Sebastião Melo, pré-candidato pelo MDB, ao nosso decano da Câmara de Vereadores, que eu tenho muito orgulho de ser amigo também, vereador Reginaldo Pujol, né? O tempo que ele tem de mandato eu tenho de idade, né? É um grande parceiro, a gente aprende... Menos, né, André? Menos, né? A gente aprende diariamente aí com o Pujol, é muito bom ouvi-lo sempre. Pujol, o que tu gostaria de falar aí no encerramento? Eu queria te deixar um abraço muito sincero, muito forte, é sempre uma alegria te reencontrar. Me lembro do Gildo, das campanhas políticas que eu fiz junto com o teu pai era um grande parceiro meu nesse sentido. É verdade, meu e Rafael dos Santos, né? Mais do Rafael do que de mim, mas eu quero muito, porque nós éramos muito solidários na nossa Aliança Renovadora Nacional. Mas, ao me despedir, eu quero dizer que sempre vai ser um privilégio para mim poder participar de momentos como esse, promovido pelo movimento Nova Política Brasileira, e que tem a participação do meu amigo pessoal, Sebastião Melo, a quem jamais eventuais diferenças políticas vão fazer com que cesse esse bom relacionamento. Até porque nós, em conjunto, precisamos estudar, nesse momento, é uma responsabilidade que se põe a todos nós, meios pelos quais a gente possa garantir um bom caminho para a cidade de Porto Alegre a partir do dia 15 de novembro
e depois também no dia 28, quando as coisas irão se complementar. Muito obrigado pela oportunidade. Minha certeza de que, no que me diz respeito, apesar da minha idade avançada, vou fazer força para que o meu eleitorado principal, os meninos com mais de 60 anos, compareçam no pleito e escolham um bom caminho para a cidade. Tá? Um abraço, muito obrigado, e estou sempre para outras tantas oportunidades aí. O André. Obrigado, Pujol. Fala, André, Melo. Eu vi que o Janta está ali conosco também, viu ali, ó. Eu ia citar ele agora, vereador Cláudio Janta, dando prestígio aqui da sua audiência. Prestígio. Muita gente aí, né? Muita gente, olha. Acho que desta vez vai o Reginaldo Pujol e vai o Janta. Da próxima vez vai o André, vereador. O que vocês acham, gente? Mas eu não tenho esse perfil, sabe? Solidariedade. A minha solidariedade é a André. Solidariedade é a alma do negócio. Tá bom. Bom, obrigado, meus amigos. Olha, foi um prazer tê-los aqui. Agradeço a todos que participaram. Foram aqui, ó, dezenas de perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas vamos encaminhar aí aos nossos convidados. Agradeço a Paula, que atuou aí nos bastidores, nossa secretária, sempre presente aqui nas nossas lives, a Paula Medeiros, e também em nome do presidente Bebeto Ias, do movimento Nova Política Brasil. Eu cumprimento a todos da diretoria e agradeço a audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!